A tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar. Dançaremos gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, isso aí, Kelly, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Assim vai, ó. Vamos lá! A tua graça nos faz dançar, com toda a força celebra. Dançaremos gratos por teu amor. Sim, Deus, a tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta. Cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Sim, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. Vamos lá assim, ó. Somos livres. Jesus nos libertou. Mais uma vez, vamos lá. Somos livres. Jesus nos libertou. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Eu sou livre. Jesus me libertou. Mais uma vez. Eu sou livre. Jesus nos libertou. Vamos, a palavra, João, capítulo de número 11, versículo de número 44, diz assim:
E o morto saiu. Seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Amém? Bom, esse texto aqui fala sobre um homem chamado Lázaro, que estava morto, e amigo de Jesus. Suas irmãs chamam Jesus para ir até lá, porque Lázaro estava muito adoentado, e quando Jesus Cristo chega, Lázaro já estava morto. Jesus vai até o túmulo de Lázaro e grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, Lázaro ressuscitou, teve um encontro com o poder de Deus, Lázaro sai. Só que como é que Lázaro sai? Ele sai todo enrolado, ele sai todo enfaixado. Imagina pulando, a cabeça enfaixada, os braços enfaixados. E aí Jesus Cristo, imagina aquele cara sai pulando do túmulo. As pessoas devem ter se assustado, no mínimo. E Jesus fala assim: vai lá, desenrole ele. Eu quero que vocês tirem tudo que está prendendo Lázaro. E eu pensando sobre isso, Deus me deu uma palavra que há algum tempo já queima no meu coração. E eu estava pensando, muitas vezes assim é a nossa vida. Nós tivemos um encontro com Deus, nós somos transformados pelo Senhor e recebemos a vida de Cristo, amém? Mas mesmo depois que recebemos a vida de Cristo, muitos de nós ainda estão presos, ainda estão atados, em cadeias, em prisões, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. E o que eu queria falar hoje é sobre isso, sobre cadeias ocultas, cadeias que nos prendem, que muitas vezes nós não percebemos, prisões que nós estamos presos, mas nós não conseguimos perceber que nós estamos presos. E aí eu lembrei de uma coisa assim interessante, porque ser pai, na verdade, é ser exemplo. Eu vi uma frase essa semana que diz assim: pai, tua vida me ensina. E talvez o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso legado, é a nossa vida. Não é o dinheiro, não são os bens, não são as casas, mas é o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Aquilo que nós podemos ensinar os nossos filhos com o nosso estilo de vida. E eu pensava muito sobre isso, porque nós temos vivido um tempo, e a Bíblia fala sobre que quando o ladrão vem na casa para roubar, ele primeiro amarra o valente. E nós temos vivido um tempo em que Satanás tem amarrado os homens. E muitas vezes estamos amarrados e não percebemos que estamos amarrados. É como uma teia de aranha. Ela é imperceptível aos insetos. Você já viu como é que a aranha faz? Ela monta uma teia e está lá a mosquinha voando e ela não percebe, de repente ela bate na teia. Quando bate na teia, porque é imperceptível, é fino demais, o mosquito não consegue ver, o inseto não consegue ver. De repente ela tenta sair, ela se enrola e não sabe nem onde é que está enrolada. Muitas pessoas estão presas em cadeias sem saber que estão presas. Muitas pessoas estão enroladas no pecado, e a Bíblia fala sobre isso, porque a Bíblia diz assim, que nós devemos deixar de lado tudo que nos atrapalhe o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuarmos a correr. Imagina que a nossa vida é uma trajetória, aí é uma caminhada, e que existem coisas que muitas vezes nos prendem, e nos impedem de chegarmos ao nosso destino. Por exemplo, você casa para ser feliz, mas você não consegue ser feliz no casamento. Você não consegue ser uma pessoa realizada financeiramente. Você não consegue ser uma pessoa realizada como pessoa, como homem. Quantas pessoas estão assim e estão vivendo? Talvez foram pessoas que encontraram Jesus, que ressuscitaram, mas ainda estão presas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa,
E ela falou para mim: pastor, eu decidi que eu vou viver na minha vida tudo o que Deus tem para mim. Eu quero ser pleno, eu quero ser feliz. Uma pessoa que há muitos anos serve a Deus, que há muitos anos está na igreja, mas uma pessoa que é impedida de chegar no seu destino, no seu propósito, no seu potencial. Eu lembro que eu era pequeno, minha avó tinha um cachorro, o nome dele era Kiko. Era um vira-lata, mas um vira-lata bravo, gente. O Kiko era um vira-lata muito bravo. E quando nós, os netos, iam para a casa da avó, a avó prendia o Kiko na corrente. Então ela falava assim: olha, gente, quando vocês vierem aqui, vocês não podem passar daqui, porque a corrente do Kiko só chega até aquele ponto. Então o que eu ia fazer? Quando eu chegava lá, eu e os netos, a gente ficava: Kiko, Kiko, Kiko. Mas nós sabemos que ele não podia passar de um certo ponto. Com certeza o Kiko gostaria de passar daquele ponto, mas precisava se livrar das correntes. Um dia ele se livrou, mordeu minha prima, graças a Deus que foi ela, não foi eu. Mas o que eu quero que você entenda é que existem cadeias que muitas vezes nós não percebemos, que nos prendem e nos impedem de passarmos adiante de determinados pontos. Você já viu? Você trabalha, você corre, você luta, você é um lutador. Mas nós não conseguimos passar de determinados pontos, porque estamos enrolados, porque estamos presos. Existem coisas que nos prendem, que nós não sabemos muitas vezes o que é, mas que nos impede de chegarmos no destino que Deus nos colocou. Imagina só, gente, ser pai. Depois a gente virar pai, a gente muda. Ser pai é o maior dom de Deus, porque o pai é a referência de Deus ao filho. Sabe, nós só podemos entender a paternidade de Deus quando nós entendemos a paternidade humana. Fico vendo, eu faço tudo pelo meu filho, a gente se mata, vira a noite e tal. O amor que eu tenho por ele, o amor de Deus é muito maior do que esse amor. Imagina só, agora, se Satanás conseguir amarrar o homem, que é a referência paterna da sociedade, a referência de Deus para a sociedade nunca vai conhecer quem é realmente Deus. Como a minha família pode saber quem é Deus se eu não consigo expressar quem é Deus? E como é difícil expressar Deus à nossa casa, à nossa família. Gente, eu sou pastor, eu sou cristão desde berço, graças a Deus, mas como é difícil expressar Deus nos meus filhos. Como é difícil expressar Deus na minha casa. E às vezes eu falo: Deus, como eu posso fazer isso? E muitas vezes parece que nós não conseguimos, porque existem coisas que nos prendem. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão enroladas. Satanás não pode destruir a sociedade em que vivemos. Satanás não pode destruir a cidade em que nós estamos vivendo, sem antes amarrar os valentes. Preste atenção, se a nossa sociedade vai de mal a pior, se a tua família vai de mal a pior, é porque antes de Satanás entrar e destruir, ele amarrou você, o valente da casa. Homens estão amarrados, homens estão presos, pessoas estão presas e não sabem muitas vezes o que as prende. Eu estava meditando em alguns textos da Bíblia e eu lembrando, diz que certo dia Davi vem com seu exército voltando da guerra junto com os filisteus e ele volta para Ziclague. E quando ele chega ali, diz que os inimigos vieram e roubaram a cidade, colocaram fogo nas casas e levaram cativos suas mulheres e levaram cativos os seus filhos. Quando eles chegaram lá, eles não encontraram mais nada. Você imagina o desespero. Você está lutando. Irmão, quem trabalha aqui, diga glória a Deus. Que bênção trabalhar, não é não, irmão? Você acorda às 7 horas da manhã, você chega em casa à noite, vira à noite, faz hora extra.
né? Aí a mulher fala assim, tem um aniversário da criança, e fala, eu não tenho dinheiro, mas ela fala, só um bolinho, irmão, e esse bolinho vira um salgadinho, e o salgadinho vira um suquinho, o suquinho vira um refrigerante, e vai, que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, não, eu não vou gastar dinheiro, fica tranquilo, mas é que a nenê cresceu, precisa comprar um sapatinho para ela. E vai indo, irmão, a fralda não é mais, a gente começa como é que é? Recém-nascido, RN, vai aprendendo, jovens, e vai para P, M, G, glória a Deus quando sai da fralda, porque aí começa a escola. E os homens trabalham, nós estamos trabalhando na correria. E aqueles homens trabalhavam para sustentar suas casas. Quando eles voltam, o inimigo saqueia tudo o que eles tinham. Os seus filhos não estavam mais lá. Suas mulheres não estavam mais lá. Diz que eles se revoltam, não sabem o que fazer. Alguém fala, vamos matar Davi. Davi clama ao Senhor e pergunta para Deus se ele deveria lutar pela sua família, e ele vai. Só que quando eles estão caminhando ao encontro do inimigo, para resgatar a sua família, preste atenção, eles estavam lutando para resgatar a sua família. A Bíblia fala que alguns deles não tinham força para continuar a caminhada, e alguns deles pararam no meio do caminho. Nós vivemos um tempo em que os homens estão cansados. Talvez você chegou aqui nessa noite sem força. Talvez você falou, eu não vou lutar porque eu não tenho força e eu não vou conseguir. Nós começamos esse culto nessa noite com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão. Tudo é em vão. O meu trabalho é em vão. A minha vida é em vão. O meu sacrifício é em vão. Porque o que Deus espera nessa noite é que você coloque nele toda a sua confiança, toda a sua esperança, porque os que esperam no Senhor, preste atenção, os que esperam no Senhor, correrão e não se cansarão, subirão como águias. A nossa esperança precisa estar em Deus, e talvez nós temos colocado a nossa esperança no nosso próprio braço. Outros estão enrolados no pecado, como dizem Hebreus, que devemos deixar todo embaraço. Engraçado, o pecado como embaraça a nossa vida. São apenas algumas coisas pequenas, e essas coisas pequenas vão nos enrolando. É como se você tivesse um computador de casa, e de repente acendesse aquela janelinha, e aquela moça chamando, venha. Mas é só um clique, e aquele clique é como o lodo em que você entra e você atola. Enrolados no pecado, era apenas uma mentira. Mas essa mentira se tornou grande demais, e eu preciso escondê-la agora. E o pecado nos amarra e nos impede de chegarmos aonde temos que chegar. Talvez você chegou aqui preso no pecado. Eu lembro de um homem, segundo o coração de Deus, Davi. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas Davi se enrolou no pecado. A Bíblia diz que no tempo que os homens iam para a guerra, Davi estava tranquilamente passeando no seu jardim. E de repente ele está na sacada, ele olha. Irmão, a Bíblia diz, se eu posso fazer o bem e eu não faço, isso é pecado. Diga assim, se eu posso fazer o bem e eu não faço, isso é pecado. Davi podia estar na guerra, mas Davi estava passeando no palácio. No tempo em que os reis iam para a guerra, ouça bem, você que é homem nessa noite, Deus nos chamou para irmos à guerra. Davi estava tranquilo demais, ele olhou para o palácio, olhou uma moça tomando banho, e aquele olhar simples, ele a cobiçou, ele a desejou, ele a possuiu.
Aquilo ele falou, ninguém vai saber, até que ele recebe a notícia, ela está grávida. E ele fala, eu preciso resolver. Você já pensou assim? Eu preciso dar um jeito no meu erro. Ninguém pode descobrir o meu erro. Ele chama o seu marido da guerra, manda uma carta para que o general colocasse ele na frente da batalha, esperando que ele morresse. Uzias morre. Davi agora não era mais um homem que tinha apenas um simples pecado da omissão de não ir para a guerra. Davi agora era um adúltero, e mais do que um adúltero, Davi se tornou um assassino. Ele se enrolou. Sua família começou a ser destruída. Um filho abusa da outra irmã. Um irmão mata o outro irmão. Um filho se revolta contra ele. E eu queria que você olhasse para mim nessa noite. E eu vou perguntar para você, como o profeta perguntou àquela mulher naquele dia, quando ela corria ao profeta: como vai a sua casa? Como vai o seu filho? Como vai a sua família? Aquela mulher carregava o seu filho morto. Como vai? E nós precisamos parar e perguntar: Senhor, o porquê? Talvez o melhor momento que nós temos na nossa vida para refletir é o dia em que nós podemos entrar na casa de Deus, nos sentarmos aqui, ouvirmos a palavra e sermos confrontados por essa palavra, porque essa palavra trará vida aos nossos corações. E é o momento que nós devemos pensar um pouco sobre aquilo que temos vivido, sobre aquilo que temos sido e sobre aquilo que está ao nosso redor. Como vai? Davi era um homem segundo o coração de Deus que se enrolou, irmão. E o pecado enrola a gente. É muito difícil sair. Tem um outro homem chamado Eli, disse que os filhos, ele era sacerdote. Os filhos eram sacerdotes, mas Deus o exorta de uma forma muito forte, porque Eli era um homem omisso. Ele olhava as coisas acontecerem e não fazia nada. Impressionante como nós temos a capacidade de nos omitirmos a coisas que muitas vezes nos machucam e nos ferem e nos confrontam. É legal, Deus nos deu aí uma estratégia muito grande, Deus nos deu uma capacidade muito grande, porque o homem carrega peso, amém? O peso do lar é nosso, glória a Deus por isso. As irmãs podem dar glória a Deus, porque você não foi feita para carregar peso. Os homens podem dar glória a Deus, porque Deus nos fez forte para carregar peso. Muito legal, gente. Hoje eu vim para o culto, e a gente trazendo quilo, tinha 2 quilos na sacola, eu com a Nicole no colo, Renata Camanu e o William, carrega o peso aqui. 2 quilos, ele segurou: pai, está pesado demais. Eu falei: rapaz, seja homem. Deus nos capacitou para carregar peso. E aí nós temos uma capacidade muito grande, caixas na nossa mente. Uma delas é a caixa do nada. A gente chega em casa, senta na frente da televisão, vamos esquecer dos problemas. Começa a mudar o canal. E a esposa fala: está vendo o que? Nada. Está fazendo o que? Nada. Então vem fazer isso. Não, eu não quero, eu quero fazer nada. Esses dias eu estava em casa sentado, muito legal, e eu vendo televisão e mudando os canais. Daqui a pouco está o William do lado com a Renata, e eles conversando, eu nem aí o que eles estavam conversando, eu estava nada. Eu vejo a Renata rindo, ela falando: Felipe, você não está ouvindo? Eu: o quê? Hã? Ouvindo o quê? O William olhou para ela e falou: papai, mamãe, ele só muda o canal. Ele não deixa no canal, ele fica mudando o tempo todo. E aí é muito fácil nós fecharmos os olhos para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não caia no pecado da omissão em nome de Jesus. Eli perdeu seus filhos porque se omitiu, quando Deus exortou a atitude que ele deveria tomar. Sabe, é muito difícil alguém que está enrolado em cadeias que muitas vezes são imperceptíveis e ocultas, e você só descobre que você tem cadeias que prendem a sua vida
Quando você não consegue chegar onde você deveria chegar. Você já viu? Você sempre diz assim, agora vai dar certo. E dá errado. Agora vai ser diferente. Mas nunca é diferente. Sempre o filme se repete. Esse dia vai ser bom. E nunca é bom. Aí muda o casamento. Esse casamento vai dar certo. O casamento dá errado. O outro vai dar... também vai dar errado. Esse emprego agora vai ser bom. Não vai não, irmão. Vai chegar em lugar nenhum. Agora eu fiz um propósito de ser crente. Uma semana tu fica crente. Chegou no 8º dia, tu esqueceu e desvia novamente. É como se nós nunca conseguíssemos chegar em lugar nenhum. Passou os anos. E é como se nós ficássemos dando volta em meio ao deserto. Mas eu queria falar algo para você nessa noite. Que essas cadeias que são ocultas da nossa vida, elas são desarmadas em nossas vidas, através da humildade. Diga humildade. Abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios 10. Eu não quero que você se canse desse texto que a gente lê sempre, mas apenas o versículo 5, o 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim, destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. E todo orgulho humano, que não deixa com que as pessoas conheçam a Deus. Ou seja, se a minha única solução está em Deus, porque Deus é vida, entenda uma coisa, querido, não existe vida longe de Deus, e em nome de Jesus, tire da sua mente, quando você liga Deus à igreja, mas eu frequento a igreja, eu vou à igreja, irmão, evangelho não é movimento. Que a gente pensa, hoje está na época dos movimentos, aí a gente tem um evento na igreja, a gente trabalha, não, mas eu estou na igreja trabalhando no movimento. Evangelho não é movimento. Evangelho é uma transformação diária de vida. Conhecer Deus é conhecer e tê-lo como experiência de vida. Saber que eu falo com Ele e ter um relacionamento com Ele. E é engraçado como o homem procura preencher o vazio do coração. Aí o cara usa droga, o cara bebe, sai com um monte de mulher, mas deita a cabeça no travesseiro. Eu ouço desde pequeno, tem um vazio no coração. Quantas vezes na igreja, eu dentro da igreja, vendo uma vida errada, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, é como que se viesse um sentimento de insatisfação e de falta de alguma coisa em meu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas não conhecemos o Deus da igreja. O Deus que move tudo isso. O Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Um Deus misericordioso e bondoso. Não adianta você estar aqui, você vir, receber a graça de Deus, e você sair desse lugar, irmão, e não levar Deus para sua casa. Mas o que me impede de conhecer Deus, a Bíblia fala, é a soberba. Porque eu só posso desarmar essas cadeias. Sabe quando cadeia está armada, você está preso. Como é que solta as cadeias? Com humildade. Humildade é reconhecer os meus limites. E eu vou falar uma coisa, o meu filho me acha um super-homem. Não conta para ele, mas eu estou muito longe de ser um super-homem. O meu filho me acha bom em tudo, mas eu não sou bom em tudo. Humildade não é não conhecer suas qualidades, mas humildade é conhecer também os seus defeitos e os seus limites. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, tem dia que não dá. É tanta coisa. É a conta para pagar, é o problema com o irmão. Parece que
Eu lembro que um pastor falava assim: hoje o dia está tão ruim que até o passarinho fez cocô na minha cabeça. Você já sentiu isso, irmão? Como é difícil ser homem. Como é difícil viver e ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Como é difícil. E aí nós aprendemos a vida toda: homem não chora. Eu lembro, minha mãe falava assim, eu ia tomar injeção. Minha mãe falava assim: você é um homem ou um rato? Não pode chorar. Aí eu falava assim: sou um rato. Aprendi a ser humilde desde pequeno. Mas, já viu, nós queremos esconder a nossa fragilidade. E aí nós chegamos na igreja, o único lugar onde nós deveríamos abrir o nosso coração, nos desarmarmos, para dizer: Senhor, olha, eu não estou aguentando, Senhor, eu sou isso, Senhor, olha, eu não consigo me livrar do pecado. A gente tem medo de dizer que é pecador, nós temos medo de expor a nossa vida. Não, vão pensar o que de mim? Eu vou lá na frente para quê? E de repente as coisas vão indo, o tempo passa, nós não saímos do lugar. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos reconhecer diante de Deus, diante das pessoas, que nós somos homens, nós somos falhos, e tem hora que nós não temos a solução, e tem hora que nós não sabemos o que fazer. Aí eu vou para a caixa do nada, né? Sabe? Nós temos medo de mostrar. Chegar e falar: Deus, eu estou aqui. Eu estava falando essa semana, a Bíblia diz assim: aquele que confessa, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, ele é dado o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia fala muito sobre crer com o coração, mas esse crer no coração tem que ser seguido de uma ação, que vai determinar aquilo que você vai viver. Não adianta só dizer que eu creio, eu preciso ter uma ação que justifique aquilo que eu creio. Não adianta dizer que eu sou um pecador, eu tenho que mostrar que eu sou um pecador. Eu tenho que dizer para Deus que eu sou um pecador. Por que nós temos que orar a palavra de Deus? Eu tenho que confessar a palavra de Deus. Porque não é porque eu tenho que repetir a palavra, é porque a palavra tem que estar no meu coração. E quando ela sai na minha boca porque eu creio naquilo que eu estou falando. Irmão, o que Deus quer, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando todos os dias você sai da sua casa, você sai do teu trabalho, você vem para a igreja, o que Deus quer alcançar nesse lugar não são os seus ouvidos, o que Deus quer alcançar nesse lugar é o teu coração. Então Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Eu não quero aquilo que os outros estão vendo, eu quero possuir aquilo que está dentro. Mas para você mostrar aquilo que está dentro, você tem que exteriorizar para Deus. E dizer: Senhor, por que a Bíblia diz: confessai uns aos outros os vossos pecados para que haja cura? Eu tenho que pôr para fora aquilo que está dentro. Mas como a gente pode fazer isso? Eu aprendi a vida toda que é errado dizer que nós somos um pecador. Nós, homens, pastores, temos que ser super-homens. Tem uma frase que a gente vai colocar aqui na entrada da igreja, eu estou já preparando. Aqui é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é para bom. Se você é bom, irmão, você está no lugar errado. E mais do que isso, talvez você esteja longe da luz. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós reconhecemos que nós estamos sujos. Quanto mais eu estiver perto de Deus, eu vou reconhecer que eu preciso mais dEle, que eu preciso que Ele me limpe, que eu preciso ser alcançado pela sua graça. Então, quando você sair da sua casa e você vier à igreja, venha para que você possa ser capaz de mergulhar na graça de Deus. Aleluia! O poder é esse. Poderoso para salvar, e Ele desata as cadeias que nos prendem. Ele quebra essas cadeias. Quando eu sou humilde diante de Deus e falo: Senhor, porque tem um falso humilde, né? Já viu o falso humilde? Irmãos, eu vou pregar, mas eu não sou um bom pregador. Eu não sei pregar igual fulano. O cara sabe, ele sabe que sabe. Eu não sei cantar igual fulano. Ele sabe que sabe cantar. Isso não é humildade, irmão.
Isso não é humildade. É mais fácil falar, eu sou um bom pregador, mas eu sou um bom pregador, mas um péssimo crente. Então, ser humilde é isso. Deus quer que nós possamos expor para Ele. Sermos capazes de expor para Ele os nossos medos. Porque quando eu exponho para Ele os meus medos, eu encontro cura. É isso aí, meu irmão. Mas Deus, olha aqui, 1 Timóteo, por favor. Capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os que não creem. Preste bem atenção, irmão. É muito difícil ser sacerdote no lar. Eu sou um cara meio visionário assim, então às vezes eu estou viajando longe. E a Renata é aquela que me completa, ela me puxa. Entendeu? Ela me puxa. A casa, os filhos, cuide do lar. Cuide da sua família. E Deus trabalhou muito comigo isso na minha vida. Que o nosso maior ministério não está na igreja. O nosso maior ministério é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. A igreja precisa ser a extensão da minha casa. E eu quero falar para você que está aqui, meu irmão, Deus te chamou para ganhar a tua família. Porque a Bíblia diz, você pode ganhar o mundo e perder a sua própria vida, cuidado. Você pode ganhar o mundo e perder a sua casa, cuidado, não vale a pena. Ganhe a sua casa, ganhe a sua vida, e depois que você ganhar a sua vida, ganhe o mundo. Ganhe o mundo. Tenha certeza, sabe, da sua salvação. Tenha certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha certeza daquilo que Deus reservou para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, em Tiago 1:21, portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-lo. Eu preciso aceitar a palavra de Deus com humildade. Sabe por quê? Porque nós somos muito bons para inventar desculpas. Isso nós herdamos, gente, de Adão e Eva. Pecou porque Deus, pequei por causa da serpente. Homem, por quê? Por causa da mulher. A mulher que o Senhor me deu. A serpente que o Senhor colocou no jardim. Não é não? Aí o jovem, pecou porque eu pequei porque é difícil, pastor, segurar o tchan. O marido pecou porque, pastor, eu pequei porque eu não resisti. No computador a mulher dizia, venha. Olha, pastor, eu não consigo vencer, mas eu estou lutando. Lute, meu irmão, lute. Persista, insista. Não desista. Até que Satanás desista de você. Porque quem tem que desistir é ele. E não você. Glória a Deus. Aleluia. Essa verdade, ela destrói as cadeias. Essa verdade é libertadora na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o poder de criar. Eu gosto muito do texto que diz que nós somos testemunhas vivas do Senhor. Vivas. Cada um aqui tem um testemunho. Às vezes a gente fala dos testemunhos dos irmãos. Eu olho o pastor Marcos Pinheiro, tem um testemunho lindo ali. Ele e a Rosana. Hoje ele fala de família porque Deus os visitaram. É o pastor da família da igreja. Marcos Pinheiro era um cara ruim demais, gente. Totalmente drogado, doido. É ou não é, Rosana? Rosana orou muito por ele. Um dia ele contando um testemunho aqui que ele estava na privada, ele falava, Senhor, eu não consigo parar com a droga. E aí eu ia para o banheiro, gritar para Deus. Irmão, era um caos. Olha aqui. Quando você olha para ele é testemunha do poder de Deus. Deus chegou no meio da desordem e falou assim, haja luz. E de repente, houve luz, glória a Deus. Aleluia.
Pessoas aqui que foram encontradas pelo Senhor. Kézia era doido, irmão. Aquele menino era doido. Ele tinha um carro que era um monte de carro junto. Quantas vezes o Kézia chegava na igreja, aí vinha aqui aceitar Jesus, e ele chorava, e Deus falava, eu tenho uma obra na tua vida. Daqui a pouco o Kézia desviava, aí aprontava, aí vinha novamente, mas ele não desistia, ele estava lá, caía, mas tentava. Um dia Deus olhou para ele e falou assim, haja luz, haja luz. Hoje Deus usa ele para libertar pessoas, irmão. Você está entendendo? Quantos casais instruídos aqui, estava acabado, não tinha jeito. Deus chegou, olhou para você e disse, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Quer ver se Deus existe? Nós somos prova do amor de Deus. Que a verdade de Deus é maior do que a mentira do diabo. Eu quero terminar com um texto que, rapaz, sexta-feira Deus falou muito com a gente, santos, muito, 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 e eu quero terminar aqui. Aleluia. Ezequiel 37. Aleluia. Sobe os meninos aqui, por favor, subam aqui. Foi assim, Deus pega Ezequiel e diz assim, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Deus chama Ezequiel, leva Ezequiel a um vale onde só tinha ossos secos. Algumas traduções, ossos sequíssimos. A verdade é que aqueles ossos não tinham vida. A verdade é que aqueles ossos não tinham esperança. Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, você crê que esses ossos podem tornar vida? Ezequiel, querido, sem brincadeira, se fosse eu ia dizer, Senhor, não. Mas Ezequiel era bem prudente, Senhor, tu que sabes. Ele disse, tu que sabes, porque na verdade ele não acreditava que os ossos podiam tornar vida. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza o que? A minha palavra. Por quê? Porque a minha palavra é a verdade. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é a verdade sobre a tua vida. A palavra de Deus é a verdade sobre a tua vida. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade sobre Cubatão. A palavra de Deus é a verdade sobre a nossa nação. Você vai sair daqui nessa noite com a palavra é verdade. Ela não desata as cadeias, mas ela destrói as cadeias. Aí a Bíblia diz assim, então profetizei, versículo 7, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros. Cada um tinha o seu próprio lugar. O mesmo Espírito de Gênesis 1 agora está em Ezequiel 37. No meio da desordem, vem um profeta e diz, e profetiza a vida, conforme Deus falou. Você ouviu os barulhos? Um osso saía dali e vinha para cá. O outro osso juntava lá. O outro juntava lá. Cada um no seu lugar. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Deus vai colocar tudo no lugar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, Deus vai pôr tudo no lugar. Tudo no lugar. Não vai ficar nada fora do lugar.
tua palavra é a verdade, Senhor. Deus vai agir com libertação nessa noite. Os pais amarrados, os valentes amarrados nessa noite serão libertos. Deus está tudo fora do lugar. Deus vai pôr tudo no lugar. Feche seus olhos. Do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo. Fale a Deus isso nesse momento. Razão do meu viver. A humildade desata as cadeias. Oh, minha canção. Faça dessa canção a sua oração. Tu és bom. Aleluia. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Declare. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Com força. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
deixarás, não me deixarás jamais.